Era uma tarde abafada no Rio de Janeiro, com o sol escaldante tingindo de dourado as montanhas que abraçam a cidade. Mas uma história dolorosa estava prestes a se revelar e abalar o coração de uma lenda. Ronaldinho Gaúcho, ícone eterno do futebol brasileiro, decidiu seguir uma funcionária do centro de treinamento do clube e descobriu uma realidade que o deixou sem palavras, um momento que mudaria não só sua vida, mas também a de uma família inteira e inspiraria o Brasil. Vestido com sua habitual simplicidade, uma camiseta do Flamengo desbotada, calça jeans surrada e um boné que cobria os cabelos cacheados. Ronaldinho caminhava pelos corredores reluzentes do moderno centro de treinamento, cumprimentando todos com aquele sorriso que conquistara o mundo. Ele não estava ali apenas como o craque que encantara milhões nos gramados do Barcelona e da seleção brasileira. Era um homem que, apesar da fama e da fortuna, nunca esquecera suas raízes humildes em Porto Alegre, e naquela tarde seu coração o guiava para algo maior, algo que ele ainda não compreendia completamente. O centro de treinamento era um espetáculo de modernidade, com campos verdes impecáveis, academia de ponta, e uma estrutura que refletia o sucesso do clube. Funcionários corriam de um lado para o outro, preparando tudo para a rotina dos jogadores. Ronaldinho, sempre atento às pessoas ao seu redor, notara há semanas uma figura discreta que parecia nunca descansar. Maria, uma mulher de meia idade, era a responsável pela limpeza do complexo. Ela chegava antes do amanhecer, varrendo os vestiários, polindo os corredores, e saía bem depois que os jogadores já haviam ido embora com o rosto marcado pelo cansaço, mas sempre com um sorriso tímido nos lábios. Suas mãos calejadas pelo trabalho árduo seguravam a vassoura com uma determinação que chamava a atenção. Ronaldinho, que cresceu, vendo a mãe Dona Miguelina lutar para sustentar a família, sentia algo especial naquela mulher. Ele não sabia por quê, mas Maria o fazia lembrar de onde viera de uma vida onde cada dia era uma batalha. Naquela tarde, enquanto caminhava para o campo, Ronaldinho cruzou com Maria no corredor dos vestiários. Ela empurrava um carrinho de limpeza, o olhar baixo, concentrada em sua tarefa. Ele parou, tirou o boné e abriu seu sorriso característico. "Boa tarde, Dona Maria." "Tudo bem?" perguntou com a voz calorosa que desarmava qualquer um. Maria ergueu os olhos surpresa. Poucos jogadores se davam ao trabalho de conversar com os funcionários da limpeza, e ela não esperava a atenção de uma estrela como Ronaldinho. "Boa tarde, senhor Ronaldinho." "Tô bem, graças a Deus", respondeu com humildade, mas visivelmente acanhada. "Por favor, me chama de Dinho", disse ele rindo. "Tô vendo que a senhora é a primeira a chegar e a última a sair. Isso deve ser puxado, né?" Maria baixou o olhar com um sorriso tímido. "É necessário, senhor." "Quer dizer, Dinho, tenho 2 filhos para criar sozinha." As palavras dela ditas com uma dignidade silenciosa tocaram Ronaldinho profundamente. Ele sentiu um aperto no peito, lembrando da infância em Porto Alegre, quando sua mãe trabalhava dia para garantir o pão de cada dia. Antes que pudesse dizer mais, Eduardo, o treinador assistente, chamou-o para o campo. "Dinho, tá na hora." Ronaldinho acenou para Maria, prometendo a si mesmo que voltaria a conversar com ela. Nos dias seguintes, Ronaldinho começou a observar Maria com mais atenção. Ele notava os detalhes que passavam despercebidos aos outros, como ela guardava sobras de comida do refeitório em pequenos potes embrulhados com cuidado. Como sua roupa sempre limpa, estava visivelmente gasta com bainhas remendadas. Como ela caminhava até uma parada de ônibus distante, carregando bolsas pesadas que pareciam maiores do que ela. Uma tarde, enquanto saía do treinamento, ele a viu sob o sol quente esperando o ônibus com um olhar exausto, mas resignado. Algo dentro dele se mexeu. Ronaldinho sabia o que era crescer, com pouco sabia o peso de um olhar que julga de uma vida que exige tudo e dá tão pouco em troca. Ele não podia ignorar aquilo. Sentado em seu carro, um SUV de luxo que contrastava com sua simplicidade, ele tomou uma decisão que mudaria tudo. Preciso saber mais sobre ela, pensou ligando o motor. Sem contar a ninguém, ele seguiu o ônibus que Maria tomara, mantendo uma distância respeitosa,
guiado por um instinto que misturava curiosidade e compaixão. O trajeto foi longo, muito mais longo do que Ronaldinho imaginava. O ônibus deixou as áreas nobres do Rio, com seus prédios reluzentes e ruas arborizadas, e seguiu para a periferia, onde o asfalto dava lugar a buracos e o luxo cedia espaço à realidade crua. Ronaldinho, dirigindo com cuidado, ficava cada vez mais surpreso com a distância que Maria percorria diariamente. Após quase 2 horas, o ônibus parou em uma parada deserta cercada por mato seco e postes tortos. Maria desceu, carregando suas bolsas, e começou a caminhar por uma trilha de terra batida. Ronaldinho estacionou o carro em um canto discreto, hesitando por um momento. Isso é certo, perguntou a si mesmo, sabendo que sua ação poderia parecer invasiva. Mas algo o impulsionava, uma voz interna que dizia que ele precisava entender a vida daquela mulher. Ele desceu do carro e a seguiu a pé, mantendo-se a uma distância segura, escondido pelas sombras do fim de tarde. A trilha serpenteava por entre vegetação rala com o sol poente, tingindo o céu de laranja. Após 20 minutos de caminhada, Ronaldinho avistou o destino de Maria, uma pequena casa de taipa com paredes de barro e um telhado de zinco remendado, perdida em um terreno árido. A simplicidade da moradia o deixou sem ar. Não havia energia elétrica. Apenas velas tremeluziam na única janela. Um cano improvisado trazia água de um poço próximo e o quintal era uma mistura de terra seca e lixo acumulado. Ronaldinho se escondeu atrás de uma árvore, o coração acelerado. Ele viu Maria ser recebida por 2 crianças que correram para abraçá-la, seus rostos iluminados de alegria. Clara, a filha mais velha de uns 10 anos, segurava um caderno escolar surrado. O caçula Pedro, de cerca de 6 anos, pulava ao redor da mãe rindo. Um homem idoso, provavelmente o pai de Maria, estava sentado em uma cadeira de madeira no alpendre improvisado com um olhar cansado, mas sereno. O que mais chocou Ronaldinho não foi a pobreza gritante, mas a felicidade genuína daquele reencontro. Maria abriu as bolsas, distribuindo os potes de comida que trouxera do trabalho, e as crianças receberam as sobras como se fosse um banquete. Clara, com um sorriso tímido, mostrou o caderno à mãe, apontando para um desenho de uma bailarina. "Quero ser dançarina de samba", mamãe disse ela com os olhos brilhando sob a luz fraca de uma vela. Maria acariciou o rosto da filha, escondendo o cansaço. "Você vai, meu amor. Vai ser a melhor." Ronaldinho sentiu um nó na garganta. Ele lembrou de sua infância na Vila Nova, onde sonhava com o futebol enquanto sua mãe trabalhava como faxineira. Ele conhecia aquele olhar de uma criança que sonha grande em meio à escassez, aquele amor que sustenta uma família mesmo quando tudo parece desabar. As lágrimas escorreram por seu rosto e ele se abaixou atrás da árvore tentando não fazer barulho. Enquanto observava, Ronaldinho viu Maria sentar-se com as crianças no chão da sala, dividindo a comida em pratos de alumínio amassados. O avô, com voz rouca, contava histórias de sua juventude, fazendo as crianças rirem. Era uma cena de pobreza material, mas de riqueza humana. Ronaldinho pensou no contraste com sua vida atual. Mansões, carros de luxo, contratos milionários, estádios lotados. Ele, que já tinha tudo, sentiu-se pequeno diante daquela família que tinha tão pouco, mas compartilhava tanto. Ele se lembrou de quando aos 13 anos chorava escondido no vestiário do Grêmio, com saudade de casa, mas determinado a vencer para ajudar a família. "Eu sei como é isso", murmurou enxugando as lágrimas. Ele sabia que não podia simplesmente voltar para casa e fingir que não vira nada. Aquela família, com sua dignidade silenciosa, havia tocado seu coração de uma forma que ele nunca esqueceria. Caminhando de volta ao carro, Ronaldinho sentiu o peso do que testemunhara. O trajeto de retorno ao centro do Rio foi silencioso, com ele perdido em pensamentos. Ele pensava em Dona Miguelina, que trabalhava dia e noite para sustentá-lo, em como cada gol que marcou era uma homenagem a ela. Ele pensava em Clara, com seu sonho de ser dançarina, e em Pedro, que brincava com uma bola de meia no quintal. Ele pensava em Maria, que enfrentava 2 horas de ônibus e uma trilha de terra para dar aos filhos o mínimo. "Não posso deixar isso assim", decidiu, enquanto dirigia pelas ruas iluminadas da Zona Sul.
Ele sabia que precisava ajudar, mas também conhecia o valor do orgulho de uma trabalhadora como Maria. Qualquer ajuda teria que ser feita com respeito sem ferir a dignidade dela. Ao chegar em casa, Ronaldinho mal conseguiu dormir. Ele se revirava na cama pensando em como mudar a vida daquela família sem parecer caridade forçada. Ele lembrava das lições da mãe. Filho, ajudar é dar a mão, não jogar migalhas. Ele queria que Maria e seus filhos tivessem não apenas conforto, mas oportunidades como ele tivera no futebol. Ele começou a formular um plano, algo que honrasse o trabalho árduo dela e abrisse portas para Clara e Pedro. Ele pensou em sua escolinha de futebol, na Rocinha, em como poderia incluir Pedro e em eventos de samba comunitários onde Clara poderia brilhar. Mas antes de tudo, ele precisava falar com Maria, ganhar sua confiança, mostrar que sua ajuda vinha do coração, não da pena. Na manhã seguinte, Ronaldinho chegou mais cedo ao centro de treinamento, esperando encontrar Maria antes dos outros. Ele a viu no corredor varrendo o chão com o mesmo cuidado de sempre, os olhos pesados de sono após o longo trajeto. Ele tirou o boné, abriu seu sorriso e se aproximou. — Bom dia, Dona Maria. Podemos conversar um minutinho? Perguntou com respeito. Maria parou surpresa com um leve receio no olhar, como se temesse uma má notícia. Ronaldinho a tranquilizou com sua voz calorosa. — Fica calma, não é nada ruim. Na verdade, quero te fazer uma proposta. Ele sabia que aquele era o primeiro passo de uma jornada que mudaria tudo, não só para Maria, mas para ele próprio, que encontraria naquele gesto um novo sentido para sua vida. O sol nascia tímido sobre o Rio de Janeiro, tingindo de laranja as montanhas que cercam a cidade, mas uma transformação silenciosa estava em curso, guiada pelo coração de Ronaldinho Gaúcho. Após seguir Maria, a funcionária de limpeza do centro de treinamento, e descobrir a realidade dolorosa de sua vida em uma casa de taipa. Na favela, Ronaldinho não conseguia tirar aquela família da cabeça. A imagem de Clara, a filha de Maria sonhando ser dançarina de samba sob a luz de velas, e de Pedro, seu irmão caçula, brincando com uma bola improvisada, mexera com ele de uma forma que nem os estádios mais lotados do mundo haviam feito. Ele sabia que precisava ajudar, mas também respeitava a dignidade de Maria, carregava com tanto orgulho. Naquele dia, enquanto o Brasil começava a acompanhar sua jornada através de gestos discretos, Ronaldinho iniciava um plano para mudar a vida daquela família, sem alarde, com a humildade que sempre definira sua essência. Mas a verdadeira transformação, ele descobriria, não seria apenas para Maria e seus filhos. Seria para ele mesmo um reencontro com suas raízes que reacenderia sua alma. Na manhã, após sua visita secreta à casa de Maria, Ronaldinho chegou ao centro de treinamento com uma determinação renovada. Ele estacionou seu SUV desgastado, um contraste com a imagem de luxo que muitos esperavam de um craque, e caminhou pelos corredores com um propósito claro. Ele precisava falar com Maria, mas queria fazer isso de forma que respeitasse sua dignidade. Ele a encontrou na sala de reuniões, polindo uma mesa de madeira, com um pano velho, o rosto marcado pelo cansaço de outra noite mal dormida. — Bom dia, Dona Maria, disse ele com seu sorriso caloroso, tirando o boné. Maria ergueu os olhos surpresa e respondeu com um aceno tímido. — Bom dia, senhor. Quer dizer, Dinho. Tudo bem. Ronaldinho sentou-se em uma cadeira próxima, com a naturalidade de quem conversa com um velho amigo. Tudo ótimo, e contigo? Olha, queria te fazer uma proposta. Podemos conversar um minutinho. Maria hesitou, o olhar preocupado, como se temesse uma má notícia sobre seu emprego. Ronaldinho percebeu e rapidamente a tranquilizou. Fica calma, é coisa boa. Prometo. Ele explicou que estava procurando alguém de confiança para trabalhar em sua casa, cuidando da organização e da cozinha. Eu sei que tu é caprichosa, Maria. Os caras aqui sempre falam das tuas marmitas. Dizem que é comida de vó da boa, disse com um sorriso brincalhão. Quero te oferecer um salário dobrado do que tu ganha aqui, e eu cuido do transporte para tu não precisar pegar aquele ônibus tão longe. Maria ficou sem palavras, os olhos arregalados. Ela segurava o pano de limpeza com força, como se tentasse processar o que ouvia.
porque o Dinho perguntou com a voz trêmula. Tem tanta gente mais qualificada. Ronaldinho inclinou-se para a frente com um olhar sincero. Porque eu vejo em ti o mesmo coração que minha mãe tinha. Trabalho duro, amor pelos filhos, honestidade. Isso não se compra a Maria. Ele não mencionou que já havia conversado com a administração do clube para garantir que ela pudesse manter meio período no centro de treinamento, dobrando sua renda sem abrir mão de seu emprego atual. Ele queria que a proposta parecesse natural, não um ato de caridade. Maria hesitou dividida entre a desconfiança e a esperança. Ela conhecia a bondade de Ronaldinho, mas a vida a ensinara a ser cautelosa. Eu preciso pensar, Dinho. É uma mudança grande, disse com humildade. Ronaldinho assentiu, respeitando o tempo dela. Sem pressão, Dona Maria. Só me avisa quando decidir. Tô aqui. Ele se levantou, colocou o boné e caminhou para o campo, mas sua mente continuava na pequena casa de taipa, na risada de Clara, no olhar cansado de Maria. Ele sabia que aquele era apenas o primeiro passo, mas já sentia que algo maior estava começando. Nos dias seguintes, Maria aceitou a proposta ainda incrédula. Ronaldinho organizou um carro para buscá-la em casa todas as manhãs, economizando as quase 4 horas diárias que ela gastava no ônibus. Ele também começou a agir nos bastidores sem que Maria soubesse. Ele contatou uma escola local, pagando as mensalidades para Clara e Pedro, que haviam abandonado os estudos para ajudar a mãe. Ele contratou uma professora particular, Ana, para apoiar as crianças, apresentando-a como parte de um programa comunitário para não ferir o orgulho de Maria. Clara, com seus 10 anos, voltou à escola com um caderno novo, sonhando com o samba, enquanto Pedro, de 6 anos, carregava uma mochila do Flamengo, presente anônimo de Ronaldinho. Maria notava as mudanças. Os filhos mais felizes, o trajeto mais curto, o salário maior, mas ainda não conectava tudo ao crack. Ela trabalhava na casa dele com o mesmo capricho preparando feijoada e arroz com pequi que faziam Ronaldinho lembrar da infância. Dona Maria, tu cozinha melhor que minha mãe, mas não conta pra ela. Brincava ele arrancando um raro sorriso dela. Enquanto isso, Lucas, o segurança do centro de treinamento e amigo de Maria, começou a perceber as ações de Ronaldinho. Ele trabalhava no clube há anos e conhecia a história da colega. O marido falecera em um acidente de carro, deixando-a com 2 crianças e um pai idoso, João, para sustentar. Lucas, que também vinha da favela e admirava a força de Maria, mas sabia o quanto ela sofria. Uma tarde, enquanto tomava café com Ronaldinho no refeitório, ele mencionou com cuidado Dinho. A Maria tá mais leve desde que começou a trabalhar contigo. Tu tá fazendo diferença. Sabia? Ronaldinho sorriu sem alarde. É o mínimo, Lucas. Ela merece. Mas Lucas, com um olhar sério, acrescentou. Só toma cuidado para não assustar ela. A Maria tem orgulho. Não gosta de sentir que está recebendo ajuda. Ronaldinho assentiu, anotando mentalmente. Ele sabia que precisava ser sutil, que cada passo tinha que honrar a dignidade daquela mulher. Mariana, uma jornalista freelancer do portal Voz Carioca, também começou a notar algo especial. Ela trabalhava em reportagens sobre a Rocinha e ouvira rumores de que Ronaldinho estava ajudando uma família da favela. Intrigada, ela entrevistou Lucas, que sem revelar muito confirmou que o craque estava fazendo coisas boas. Mariana decidiu investigar, visitando o centro de treinamento e conversando com Eduardo, o treinador assistente. O Dinho sempre foi assim, disse Eduardo. Ele vê as pessoas, não só os troféus. Mariana escreveu uma matéria intitulada O Coração de Dinho, a Bondade Silenciosa de Ronaldinho, que detalhava sem citar nomes como ele ajudava funcionários do clube. A matéria publicada online viralizou com a hashtag Coração de Craque ganhando força. Internautas compartilhavam histórias de bondade de Ronaldinho de selfies com fãs a doações anônimas. O Dinho é mais que futebol, é alma brasileira, escreveu um seguidor. O artigo de Mariana chegou aos olhos de Maria, que o leu em um celular emprestado por Lucas. Ela começou a suspeitar que Ronaldinho estava por trás das mudanças em sua vida, a escola das crianças, a professora, o transporte. Uma manhã, enquanto servia café na casa dele,
Ela tomou coragem. Dinho, posso te perguntar uma coisa? Disse com a voz hesitante. Ronaldinho, sentado à mesa, ergueu os olhos com um sorriso. Claro, Dona Maria. Manda aí. Ela respirou fundo, segurando a bandeja com força. Foi tu que pagou a escola da Clara e do Pedro, né? E a professora, o carro. Tudo isso tu não é. Ronaldinho ficou em silêncio por um momento, como se pesasse as palavras. Ele sabia que não podia mentir, mas também não queria que ela se sentisse em dívida. Olha, Maria começou com calma. Eu só fiz o que qualquer um faria, vendo uma mãe como tu, lutando pelos filhos. Tu merece isso e muito mais. Não é favor, é respeito. Maria sentiu os olhos marejarem, mas segurou as lágrimas. Eu não sei como te agradecer, Dinho, mas eu não quero caridade. Sempre me virei sozinha. Ronaldinho levantou-se e colocou a mão no ombro dela com um olhar sincero. Não é caridade, é parceria. Tu tá me ajudando com minha casa, com tua comida que parece de avó, com teu capricho. E eu te ajudo com o que posso. É assim que a gente cresce junto, não é? As palavras dele ditas, com a naturalidade de quem fala de coração, tocaram Maria profundamente. Ela sentiu com um sorriso tímido, sentindo que pela primeira vez em anos não estava sozinha na luta. Tá bom, Dinho, mas eu vou te pagar com a melhor feijoada do Rio, disse arrancando uma gargalhada dele. Enquanto isso, Clara começava a brilhar. Na escola, ela se destacava nas aulas de dança, praticando samba com uma paixão que encantava os professores. Ronaldinho, sem que Maria soubesse, financiou um evento comunitário na Rocinha, onde Clara se apresentou pela primeira vez. Vestida com uma saia colorida, ela dançou sob os aplausos da comunidade com Pedro na plateia, gritando: Minha irmã é a melhor Maria. Assistindo, chorava de orgulho, sem saber que Ronaldinho estava por trás da organização. Lucas, presente no evento, filmou a apresentação e postou nas redes com a legenda: A filha da Maria, é puro talento. Rocinha brilha. O vídeo viralizou, chamando a atenção de Mariana, que incluiu Clara em sua próxima matéria. Na casa de Ronaldinho, a amizade com Maria crescia. Ele descobriu que o marido dela morrera em um acidente de trabalho, deixando-a com dívidas e 2 filhos pequenos. João, o pai idoso, tinha problemas de saúde, mas se recusava a ir ao médico para não pesar no orçamento. Ronaldinho discretamente marcou consultas para João, apresentando-as como benefícios do trabalho de Maria. Ele também começou a planejar algo maior, uma casa nova para a família. Mas sabia que precisava agir com cuidado para não ferir o orgulho dela. Ele contatou um amigo construtor, pedindo um projeto simples, mas seguro, com eletricidade e água encanada. A matéria de Mariana, agora amplamente compartilhada, trouxe os holofotes para Ronaldinho. Fãs lançavam a campanha Coração de Craque, pedindo que ele contasse mais sobre suas ações. Mas Ronaldinho, fiel ao seu jeito, recusava entrevistas. Não faço isso para a câmera, disse a Lucas, enquanto jogavam sinuca no clube. Faço porque é certo. Maria, ao saber da exposição, confrontou-o novamente. Dinho, tá todo mundo falando de ti. Não quero que pensem que eu tô te usando. Ronaldinho riu com leveza. Deixa falar, Dona Maria. O que importa é tua família, não o que dizem por aí. Ele a convidou para um churrasco na Rocinha, onde tocaria samba com amigos. Traz a Clara e o Pedro. Vamos curtir. Maria aceitou, sentindo que naquela amizade encontrara mais do que um patrão, um irmão, enquanto o Brasil celebrava Ronaldinho. Ele sabia que a verdadeira transformação ainda estava por vir. Clara sonhava com o samba, Pedro com o futebol e Maria com uma vida melhor para os filhos. Ronaldinho, com seu coração de craque, estava determinado a fazer isso acontecer, mas de uma forma que honrasse a luta daquela família. Ele sentia que, ao ajudar Maria, estava voltando as raízes ao menino que sonhava em Porto Alegre. E naquele gesto, ele encontrava um novo gol mais importante que qualquer troféu. O Rio de Janeiro brilhava sob o sol carioca, com as ruas de Copacabana e as vielas da Rocinha pulsando com uma energia de transformação. A jornada de Ronaldinho Gaúcho, que seguira Maria, a funcionária de limpeza do centro de treinamento,
e descobrir a sua vida difícil em uma casa de taipa tornara-se mais do que uma história de compaixão. Era agora um movimento de dignidade, um exemplo que ecoava pelo Brasil, inspirando milhões com a hashtag #CoraçãoDeCraque. A matéria de Mariana, que revelou as ações discretas de Ronaldinho, e a apresentação de samba de Clara, filha de Maria, haviam tocado corações mostrando que a humildade de um craque podia mudar vidas. Enquanto Maria e seus filhos começavam a sonhar novamente, Ronaldinho continuava a agir nos bastidores com a simplicidade que o tornava único. Mas o verdadeiro legado ele descobriria não estava apenas em ajudar uma família. Estava em reacender o espírito de comunidade de amor e de respeito que definia o Brasil com o samba-futebol, e o sorriso que sempre foi sua marca. Na casa de Ronaldinho, a amizade com Maria florescia. Ela trabalhava na organização e na cozinha trazendo o sabor da feijoada caseira que fazia o craque lembrar da infância em Porto Alegre. Clara e Pedro, agora de volta à escola, graças ao apoio secreto de Ronaldinho, enchiam a casa com risadas e histórias. Clara, com seus 10 anos, contava sobre as aulas de samba, enquanto Pedro, de 6 anos, exibia orgulhosamente um gol que marcara na escolinha da Rocinha, usando chuteiras que Ronaldinho doara anonimamente. Maria, antes sobrecarregada pelo peso da vida, agora sorria mais com o alívio de um transporte fornecido por Ronaldinho, que eliminava as longas horas de ônibus. Mas ela ainda carregava um orgulho, uma determinação em não ser vista como alguém que aceitava a caridade. Ronaldinho, respeitando isso, continuava a agir com cuidado, garantindo que cada ajuda parecesse parte de uma troca justa. Ele sabia que o próximo passo seria o mais delicado: dar à família um lar seguro, sem ferir a dignidade que Maria carregava como um troféu. Enquanto isso, a Rocinha vibrava com o impacto das ações de Ronaldinho. O evento comunitário onde Clara se apresentara, financiado por ele, havia transformado a menina em uma pequena estrela local. Crianças da favela a chamavam de Clara do Samba, e ela começou a ensinar passos de dança aos amigos, sonhando com palcos maiores. Lucas, o segurança do centro de treinamento, que era amigo de Maria, tornou-se um defensor do movimento. Ele organizava jogos de futebol na Rocinha, inspirado pela escolinha de Ronaldinho, e ajudava a espalhar a história de Clara. "O Dinho tá mudando a favela sem precisar de holofote", dizia ele a outros funcionários, enquanto pendurava faixas para um torneio infantil. Lucas também filmava os treinos de Pedro, postando vídeos com a legenda "O futuro do Flamengo, CoraçãoDeCraque". Os vídeos vistos por milhares chamavam a atenção de Mariana, a jornalista do Voz Carioca, que agora trabalhava em um documentário sobre Ronaldinho. "Ele não é só um craque", escreveu ela em suas notas. "É um símbolo do Brasil que nunca esquece suas raízes." Mariana, determinada a contar a história completa, entrevistou Eduardo, o treinador assistente do clube que testemunhara o cuidado de Ronaldinho com Maria. "O Dinho vê as pessoas", disse Eduardo. "Ele não ajuda para aparecer, faz porque é quem ele é." Ela também conversou com João, o pai idoso de Maria, que agora recebia cuidados médicos graças a Ronaldinho. Sentado em sua cadeira de madeira, João contou com a voz rouca como perdera a esposa e o genro em tragédias, deixando Maria como o pilar da família. "Ela nunca reclama, mas carrega o mundo nas costas", disse com lágrimas. Mariana incluiu essas histórias em seu documentário intitulado "O Sorriso que Transforma", que prometia mostrar como Ronaldinho usava sua fama para mudar vidas. O trailer lançado online viralizou com a hashtag #CoraçãoDeCraque ganhando força global. Fãs compartilhavam mensagens. "O Dinho é mais que futebol, é coração puro." No centro de treinamento, Maria começava a perceber a extensão da ajuda de Ronaldinho. Uma tarde, enquanto limpava a casa dele, ela encontrou um recibo de pagamento escolar com o nome de Clara. Confrontada com a evidência, ela esperou Ronaldinho voltar do treino. "Dinho, tu tá pagando tudo, né?" perguntou com a voz firme, mas emocionada. "A escola, a professora, até o médico do meu pai." "Por que tá fazendo isso?" Ronaldinho sentou-se à mesa da cozinha com um olhar sério, mas gentil. "Maria, eu cresci como teus filhos, sonhando grande com pouco no bolso.
Minha mãe lutou como tu luta. Se eu posso te dar uma mão, é porque alguém me deu também. Não é caridade, é família. Maria, com lágrimas escorrendo, tentou protestar. Mas eu não posso te pagar, Dinho. Ele riu com leveza. Tu paga com essa feijoada que parece de avó, com o sorriso da Clara, com o gol do Pedro. Isso vale mais que dinheiro. As palavras dele ditas com a sinceridade de quem viveu a luta fizeram Maria ceder. Ela abraçou-o sussurrando. Obrigada, Dinho. Tu é um anjo. Enquanto isso, Ronaldinho avançava com seu plano maior, uma casa nova para a família de Maria. Ele contatou um construtor local, pedindo um projeto simples, mas seguro, com eletricidade e água encanada e espaço para as crianças crescerem. Nada de mansão, disse ele. Quero um lar que pareça com eles. Ele supervisionava a obra em segredo, usando seus dias livres para visitar o terreno comprado ao lado da casa de Taipa. Ele também planejava uma surpresa, um evento comunitário para inaugurar a casa com samba-futebol e a participação de Clara e Pedro. Ele convidou Lucas para ajudar na organização, sabendo que o segurança conhecia a Rocinha como ninguém. Vamos fazer uma festa que a favela nunca esqueça, disse Ronaldinho com um brilho nos olhos. Lucas, emocionado, assentiu. Tá feito? Dinho. A Rocinha vai te abraçar. Clara, sem saber da casa, continuava a brilhar. Ela se apresentou em outro evento na Rocinha, agora com uma fantasia de carnaval doada por Ronaldinho, que a financiara anonimamente. Sua dança cheia de paixão encantou a comunidade e um vídeo da apresentação, postado por Lucas, alcançou milhares de visualizações. Mariana, que cobria o evento, entrevistou Clara, que disse com um sorriso tímido: Quero ser como o Dinho, fazer as pessoas felizes. A jornalista tocada incluiu a fala no documentário, que agora atraía a atenção de emissoras internacionais. O movimento #Coração de Crack crescia com escolas do Rio, adotando o Dia da Dignidade, inspirado na história de Ronaldinho e Maria. Fãs lançavam campanhas online, pedindo que ele contasse mais, mas Ronaldinho recusava os holofotes. Não é sobre mim, disse a Eduardo enquanto jogavam cartas no clube. É sobre eles. A casa nova ficou pronta em semanas, um lar modesto, mas acolhedor, com paredes de alvenaria, telhado firme e um quintal onde Pedro poderia jogar bola. Ronaldinho planejou a inauguração como uma festa comunitária, convidando a Rocinha inteira. Ele trouxe músicos para uma roda de samba, organizou um torneio infantil com sua escolinha e garantiu comida para todos. Maria, sem saber da surpresa, foi levada ao local por Lucas, que disse ser um evento do Dinho. Quando chegou, viu a casa nova decorada com faixas. Bem-vindos, Maria Clara, Pedro e João. Ela parou incrédula enquanto Clara e Pedro corriam para explorar o quintal. João, apoiado em uma bengala, chorava silenciosamente. Dinho, isso é demais, disse Maria com a voz embargada. Ronaldinho, com um cavaquinho na mão, sorriu. Não é demais, é o que tu merece. Essa casa é de vocês, mas o coração dela é teu. A festa foi um sucesso. A Rocinha lotou o terreno com samba ecoando até tarde. Clara dançou no palco com Ronaldinho acompanhando no cavaquinho, enquanto Pedro marcou um gol no torneio dedicando-o ao tio Dinho. Lucas, agora voluntário na escolinha, filmava tudo, postando com a legenda O Dinho é Rocinha, Coração de Craque. Mariana cobriu o evento ao vivo com lágrimas nos olhos. Isso é o Brasil, disse ela enquanto a multidão cantava Cidade Maravilhosa. João, sentado em uma cadeira nova, contava histórias aos vizinhos, sentindo-se vivo novamente. Maria, abraçada aos filhos, olhou para Ronaldinho e disse: Tu nos deu mais que uma casa, Dinho. Deu esperança. Ele respondeu com um sorriso. E tu me deu de volta minhas raízes, Maria. Nos meses seguintes, Ronaldinho continuou presente na vida da família. Ele acompanhava o progresso escolar de Clara e Pedro celebrava aniversários com churrascos na Rocinha e ajudava João com consultas médicas. Clara se tornou uma estrela mirim do samba, com uma bolsa para uma escola de dança financiada por Ronaldinho. Pedro entrou na escolinha do Flamengo sonhando ser como o ídolo. Maria, agora líder comunitária, organizava eventos na Rocinha inspirada pelo craque.
O documentário de Mariana, lançado com apoio de João, foi aclamado recebendo prêmios e levando a história ao mundo. Ronaldinho, sem buscar holofotes, vivia como sempre jogando bola com crianças tocando samba, sendo o Dinho da Vila Nova. Um dia, em um jogo beneficente, um repórter perguntou Dinho qual tua maior vitória. Ele sorriu, pensando em Maria Clara, Pedro e João. Foi quando segui um ônibus e encontrei uma família que me lembrou quem sou, respondeu com simplicidade. O Brasil aplaudiu e Ronaldinho, com seu legado de sorriso, tornou-se mais que um craque, um símbolo eterno de amor e dignidade.